A ética cristã nos leva a respeitarmos os limites dos outros e também fazer com que os outros respeitem os nossos limites. Por exemplo, da mesma forma que eu não quero saber das intimidades de ninguém, nem da vida particular de alguns. Existem alguns obreiros fuxiqueiros, fofoqueiros que adoram isso e usam em nome de Deus, usam até aquele versículo que diz que não há nada encoberto que não seja descoberto. Ele quer descobrir, né? Mas isso é no juízo final, né? Isso não é a vida particular do vizinho. Os caras usam o versículo da Bíblia que gosta de saber da vida dos outros, né? Isso é antiético. Mas também o obreiro tem que ter cuidado para ninguém ficar também em cima da sua vida, querendo saber o... Você tem que cortar, meu amigo. Cortar. Ei, meu amigo, quanto é que você ganha? E essa igreja? E isso, e aquilo outro. E... corte com sabedoria, mas não deixe de cortar. Corte com sabedoria. Irmão, peraí que eu vou ali. Saia de tempo. Tire ele de tempo. Porque não, a pessoa vai invadir tua vida. Aí é o seguinte, e você ganha quanto? Aí, como é? Você tem casa lá naquela cidade e isso não convém. A igreja não pode usar desse artifício. O obreiro tem que ter uma vida privada. Tem que sim, todos nós temos uma vida privada. E eu vou dizer mais. Sabe quem é que tem uma vida privada? Super privada? Deus. Deus tem seus segredos. Nem por isso Deus é mal ou tem alguma coisa oculta, escondida que nós não possamos saber. Será que Deus tem algum pecado escondido? Não, Deus é justo, mas Ele tem a sua ética e Ele tem os seus segredos. E as coisas reveladas são para nós e as não reveladas são para Ele. Então tem que existir algo revelado e algo que não é revelado. Tem que existir na sua vida uma ética, um comportamento ético, né? Evite incomodar, como eu falei, ser pesado a ninguém, né? Evite a política da choradeira. Alguns obreiros vivem chorando. Porque eu sou um coitado, eu sou um tadinho Zé Ninguém, um bichinho, meu Deus do céu, me ajude. E isso é a política da choradeira. Isso é tão feio, né? Todos nós temos as nossas necessidades, debilidades, precisões. Mas isso não é motivo da gente estar uma choradeira muito grande, ou vai visitar uma igreja rica e fica chorando que a igreja dele é pequena, que a igreja dele precisa. Toda igreja precisa. Toda igreja está sempre precisando de algo. Quando ele constrói um prédio, tem outro para construir. Quando ele tem um obreiro comendo bem, o outro está passando necessidade, é necessário dinheiro para aquele outro. Se a gente for partir para o lado da choradeira, isso é antiético. A política do pidão. O cara vai no supermercado fazer uma oração. Esse foi um exemplo verídico, viu? Meu irmão, eu estou abrindo um supermercado, eu queria que você fosse orar, você como pastor. Aí o cara vai lá, Jesus, abençoa esse supermercado, abençoa, ilumina, derrama do teu poder e faz com que o cara venda bem muito. Amém? Aí já pega o carrinho e vai pegando as coisas, e de agora, esse carrinho aqui cheio que eu enchi, é para o Senhor, ou seja, para mim. Isso é uma oferta, quer dizer, sem a pessoa oferecer, sem nada. Isso é antiético. É a política do pidão. É a política do cabra que sai de um estado e vai para outro pedir dinheiro. Tudo bem, existem igrejas mais ricas que ajudam a igreja mais pobre, como a igreja de Corinto ajudava a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém ficou pobre. Mas isso não é motivo para o cara ficar tudo que vê, ei, me dê, Deus está mandando você me dar, ei, me dá aí. Isso é antiético e feio. A política do tadinho, irmão, como é difícil, as pessoas vivem me maltratando, eu estou sofrendo tanto, meu Deus, é a política do tadinho. Isso é antiético. As particularidades da igreja devem ser respeitadas, e as particularidades do obreiro também. Respeite o fórum íntimo. Todo mundo tem direito a um foro íntimo, ou seja, um assunto que só para ele e a família dele tratar. Meu irmão, peraí, eu sou pastor,
eu sou formado, e eu tenho meu diploma de pastor, e outra coisa, eu quero saber do que está acontecendo aí, porque eu sou uma autoridade. Você é uma autoridade na sua casa e na sua igreja. Na casa de ninguém você é autoridade para se meter na vida de ninguém, a não ser que você seja convidado. Aí é a coisa, ó, bacana e legal. Então respeite o fórum íntimo, né? Não revele seus defeitos a ninguém. Administre os seus defeitos para que as suas qualidades sejam sempre vistas. Se você não souber administrar seus defeitos, as suas qualidades vão por terra, né? O povo não precisa saber deles, né? Não precisa saber deles, ou contar coisas pessoais. Irmão, eu estava num lugar e eu fui tentado, uma mulher bem bonitona, e ela me tentou e a carne velha tremeu. Isso não tem nada a ver. A igreja não quer saber disso. O que você está transmitindo para a igreja é: eu estou sendo tentado, sou fraco e quase caí. É o que você está transmitindo para a igreja. Então não precisa disso. Não precisa disso. Jesus tinha essa parte. Jesus tinha a parte que lidava com os 70. Depois ele lidava só com os 12. Depois ele separava dos 12, 3. E lidavam com esses 3. Então Jesus sabia eticamente separar as situações. Lembre-se que os defeitos dos outros não aumentam suas qualidades. Ah, porque fulano é errado, fulano é errado. Porque fulano é errado, você não se torna certo, né? O grande desafio do líder está aqui na nossa apostila do Seminário Teológico Luz Online. O grande desafio do líder é liderar a si mesmo. É o grande desafio. Como eu falei, muita gente quer ser líder, mas poucas pessoas se preparam para a liderança. Como é difícil liderar. Como é difícil, mas existem padrões. Jesus quer que cresçamos na graça e no conhecimento. E um dos maiores padrões que podemos citar é justamente a questão ética. É a questão ética. Não dar declarações precipitadas. Não acreditar nas primeiras conversas e fofocas. Não ser peça de manobra de alguns que querem manobrar a igreja através de fuxicos e fofocas, né? Não se admirar, porque quem lida com gente, lida com problemas, lida com pecados, lida com fraquezas, lida com ganância, invejas, que isso é típico do caráter humano. E a igreja do Senhor é como fosse um hospital. Um hospital. Ela tenta sarar os doentes, mas temos que ter cuidado para não nos contaminarmos com os doentes. Somos assistentes de Deus para ajudar as pessoas. E por isso você não pode se admirar. Fulano fez isso, vou morrer. Meu Deus do céu, fulano fez isso, eu não acredito que fulano fez isso. E o que tem? Ele não é ser humano? Agora vamos consertar. Vamos ver se dá para ajeitar, se não dá. E se convier a igreja. Se não convier a igreja, deixa fulano se virar. Deixa fulano ver se levanta. Deixa ele livre. Ninguém domina o mundo. Ninguém controla tudo. As pessoas, cada um tem sua mente. As pessoas são livres e hoje elas têm consciência disso. E o pastor, ele tem que ser ético o suficiente para resolver os problemas sem espalafatos, sem espalhar fatos. Tem que resolver os problemas sem espalhar para toda a igreja. Tem que saber ouvir e pesar as informações que está ouvindo, porque muitas informações são tendenciosas para guiar o obreiro para um lado e para outro, né? E tem que ser ético, respeitando os limites, fazendo com que as pessoas também respeitem a ele. Você tem que fazer com que as pessoas te respeitem, porque se você não se autorrespeita, ninguém vai te respeitar. E uma das melhores maneiras de impor o nosso respeito, tanto para que nos respeite como para nós respeitarmos, é justamente obedecendo ao fórum íntimo, obedecendo à ética, sabendo dominar a boca. Um obreiro que tudo que vê fala, um obreiro que tudo que vê critica, um obreiro que parece um sargento do exército, está doido para pegar uma pessoa para anotar
e punir essa pessoa, então ele está deixando muito a desejar, muito a desejar. Jesus Cristo é um exemplo de ética. Ele é um exemplo de ética. Ele soube agir na hora certa, no lugar certo, da maneira certa, né? Teve hora que Jesus teve que fugir, teve hora que Jesus teve que impor-se, se impor. Teve hora que Jesus denunciou e teve hora que Jesus viu e ficou calado. Então, ética de Deus em nossas vidas, para sermos bons obreiros.